Olá, soy la profesora Cintia, profesor de español. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Y hoy estoy acá para estudiarmos un poco más sobre la lengua española, ¿vale? Hoy nuestro contenido sea sobre los verbos regulares de subjuntivo. Então, nós vamos falar hoje sobre os verbos regulares no presente do subjuntivo, tá? Então, primeiro vamos entender o que são verbos regulares, tá? Então, algo regular é algo que não sofre modificação. E na língua espanhola, também como no português, nós chamamos de verbos regulares aqueles verbos que não sofrem alteração em seu radical. A gente vai conjugar os verbos, mas ele vai continuar com o radical igual, não sofre alteração. E aí vocês me perguntam, professor, então como saber qual é o radical do verbo? O que é radical no verbo? Que parte do verbo é chamada de radical? Então, para isso, a gente pode imaginar ou mesmo escrever um verbo aí em casa. Pensem no verbo amar, por exemplo. O verbo amar. Nós temos 3 conjugações verbais. A primeira, verbos que terminam em AR. Segunda, verbos que terminam em ER. E terceira, verbos que terminam em IR. E aí nós temos uma vogal temática e temos a letra R, que indica que ele está no infinitivo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer com o verbo para descobrir qual é o radical dele? Escreve o verbo no infinitivo, terminando em R, e retira a vogal temática e a letra R de infinitivo. No caso do verbo amar, que vocês já escreveram em casa, vocês vão tirar a R, vai ficar amo. Então, o radical do verbo amar é AM, certo? Por exemplo, o verbo partir em português. O que vocês vão fazer? Vão tirar o IR e vai ficar parte. Então, esse será o radical. O verbo comer, você vai tirar o ER, vai ficar come. Então, ele é o radical. É ele quem não vai sofrer alteração, certo? Entendido isso, nós vamos para o modo subjuntivo, que é o modo verbal, que em espanhol a gente usa para indicar possibilidades, para indicar dúvidas, para indicar ordens ou conselhos também, certo? Geralmente, esse verbo no modo subjuntivo, eles vêm precedido ou por um advérbio de possibilidade, no caso, quando é para indicar uma possibilidade mesmo, talvez, quiçá, possivelmente, probablemente, são advérbios que a gente pode usar antes. Quando a gente indica, está desejando algo de bom para alguém, geralmente eles vêm precedido pelo pronome que. E quando a gente dá uma ordem ou conselho, também a gente pode utilizar o pronome que. Em sua maioria, em geral, eles vêm precedidos com o pronome que. Um exemplo, primeiro um exemplo desejando algo de bom. Alguém vai viajar e eu quero desejar que essa pessoa tenha boa viagem, né? Então eu digo que tengas una buen viaje. Então eu estou usando o verbo ter, que é no caso tener, eu estou utilizando ele no modo subjuntivo. E aí eu coloquei o pronome que, tengas una buen viaje. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de ações que ainda não foram concretizadas. A pessoa ainda vai viajar, né? Então, no caso da possibilidade, lá no livro de vocês, por exemplo, na página 24, tem um exemplo de possibilidade, né? Usando talvez. Talvez eu estudie italiano. Então, no caso, eu posso também utilizar espero. Espero que estudie muy para las pruebas. Então, nesse caso, eu utilizei o talvez, que é um advérbio de possibilidade, antes do verbo no subjuntivo, certo? Então, geralmente, ele vai vir precedido por esses advérbios ou pelo pronome que, beleza? E aí, a gente tem também, em muitas músicas, aparecem o modo subjuntivo. Geralmente músicas apaixonadas. E eu vou deixar uma para vocês analisarem mais tarde, certo? E ainda falando sobre o subjuntivo, no livro na página 23, agora voltei um pouco, nós temos lá 2 tabelas, 2 quadros. O primeiro quadro nós temos demonstrando os verbos da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, e os verbos da segunda e terceira conjugação, que é terminados em ER e IR. Em espanhol, no modo subjuntivo, os verbos da segunda conjugação e os verbos da terceira conjugação, eles se conjugam semelhantes.
a gente vai permanecer com o radical e vai acrescentar as mesmas desinências verbais, certo? Então, por exemplo, vamos analisar a tabela do livro de vocês com atenção. Nós temos os pronombres personales, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, certo? E aí nós temos 3 verbos como exemplo: cantar, comer, partir. Nós temos a conjugação primeiro. E a gente vai conjugar o verbo sempre colocando esse que, é uma dica, para facilitar. Por exemplo, yo cante, que yo cante bien en la fiesta. Então, que eu cante bem na festa, certo? Que tu cantes muy en la nuestra reunião. Então, que tu cantes muito na nossa reunião, né? Então, aí sempre facilitando a conjugação, a gente colocar o pronome que ele cante, que ella cante, que usted cante, que nosotros cantemos, que vosotros cantéis, que ellos, ellas e ustedes cantem. Então, se a gente colocar o que na frente, facilita muito a conjugação, né? No livro de vocês, a gente pode perceber que o radical do verbo cantar é quem? É cante, C-A-N-T. E ele, podem observar, ele está em todas as conjugações. O que é que vocês vão fazer? Vão passar um tracinho separando o radical das desinências verbais, tá? O que é a desinência verbal? É a parte do verbo que indica em que pessoa ele foi conjugado, em que modo e em que tempo, tá? Essa última letrinha, por exemplo, do canté, indica tudo isso. Então, nós temos eu cantei, nós temos presente do subjuntivo, primeira pessoa, tá? Então, isso é desinência verbal. O verbo comer, que é a segunda conjugação, comer. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nosotros comamos, que vosotros comais e que eles ou elas comam. Então, nós temos aí o quê? O radical do verbo comer é com, C-O-M, está em toda a conjugação. O que passa do radical é as desinências verbais. Então, por exemplo, é a, as, a, amos, ais e an. Todos os verbos regulares vão ter essa mesma desinência verbal. Por exemplo, vamos pensar no verbo beber. Beber termina em ER. Vamos conjugar aqui, acrescentando isso. Então, o verbo beber, quem é o radical? B. Vamos tirar o ER, vai ficar B-E-B, não é isso? Então, vamos lá. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nosotros bebamos, que vosotros bebais e que eles, ellas e ustedes bebam. Viram como é fácil conjugar um verbo regular? E a mesma coisa acontece com o verbo terminado em IR, terceira conjugação. Então, o que nós fizemos foi conjugar os verbos aí, utilizando a tabela, certo? E essas terminações, elas estão na primeira tabela, as desinências verbais. Nós temos lá, na primeira conjugação, e, es, emos, eis, en. Todos os verbos regulares no modo subjuntivo vão ser acrescentados a essas desinências, os verbos terminados em AR. Verbos terminados em ER e IR vão ser a, as, a, amos, ais, an. São as desinências verbais. Para a gente ter uma prova disso, vamos pensar no verbo amar, que é um verbo regular. Vamos conjugar ele utilizando isso aqui, a tabelinha das desinências verbais. Então, amar, quem é o radical? Am. Então, vamos lá. Que eu ame, que tu ames, que ele, ella ou usted ame, que nosotros amamos, que vosotros amais, que ellos, ellas ou ustedes amam. Então, vocês viram, a gente pode pegar qualquer verbo regular e acompanhar pelas desinências verbais, certo? Agora eu quero ver você realmente provar que compreendeu com essa explicação, essa breve explicação. Nós vamos responder a atividade de la página 24. Então, já que a atividade já foi concluída, nós vamos fazer a correção da nossa atividade agora, certo? Então, peguem o livro de vocês, né? E abram tu libro em la página 24. E vamos
para correção. Exercício. Completa as frases conjugando os verbos em parênteses em presente de subjuntivo, que é o que nós já estudamos. Então, nós temos entre parênteses o verbo e o pronome, quando ele não aparecer na frase, para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá na A, alternativa A. Es probable que lê esta semana. Então, o verbo é escrever nosotros. Então, vocês vão fazer o seguinte. Qual é o radical do verbo escrever? Nós vamos tirar o IR, ficar escribe. E lá nas desinências verbais diz que quando for nas pessoas do plural, nós vamos acrescentar amos. Vamos colocar escrevíamos, escribamos. Então, es probable que le escribamos esta semana. É uma possibilidade. Lá B. Quero uma pessoa que não me... Aí tem aburrir. Esse pronome átono, me, ele indica que é a primeira pessoa. Então, eu vou conjugar o verbo aburrir em primeira pessoa dele singular. Então, que terminado em A. Então, eu vou pegar o radical e escrever que é aburra. Então, quero uma pessoa que não me aburra. Lá C. É importante que ustedes, aí o verbo é deletrear las sílabas correctamente. Então, vou pegar o radical, deletre, e vou acrescentar o quê? A terminação. Ustedes. Ustedes é a terceira pessoa do plural. Então, lá nós temos, no caso, deletrear, primeira conjugação, termina em en. Então, deletreen. Vai ficar dois E mesmo juntos na mesma alternativa, certo? Então, é importante que ustedes deletreen las sílabas correctamente. Lá D. Espero que tu no... Aí o verbo necessitar. Eu vou tirar o radical e vou acrescentar. Então, continuando a nossa correção da atividade, né? Nós paramos na letra em lá D. Foi isso? Então, necessitar. Espero que tu no dê minha ajuda. E o verbo é necessitar. Então, o que é que a gente faz? Tira a terminação, AR, e fica com radical. No caso, tu, o que a gente acrescenta na segunda pessoa do singular é es. Então, espero que tu não necessites de minha ajuda. Correto? Lá, E. Es imprescindível que... Aí o verbo é aprender. E aí eu vou tirar o ER, vou ficar com o radical aprende, e vou acrescentar a desinência de vosotros, que é ais. Então, es imprescindível que aprendais a decir no. Lá, F. Es probable que Bea nome para su boda. Então, o verbo llamar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o AR, que indica, né, que é para no infinitivo, vou ficar com llame. E eu já sei que primeira pessoa eu acrescento é a desinência verbal, então vai ficar llame. E es probable que Bea no me llame para su boda. La H. Me gusta que nosotros no la re, quizás muitos livros este semestre. Então, ler los alunos. Quem são os alunos? São eles. Espero que os alunos leiam muitos livros neste semestre. Então, eu vou conjugar o verbo ler em terceira pessoa do plural, que são eles. Então, vai ficar como? Quizás leam muitos livros este semestre. Laate, me gusta que nosotros juntos. E o verbo é desayunar, que é café da manhã, né? Tomar café da manhã. Eu vou tirar o AR, vai ficar desayuno. E vou acrescentar hemos, porque é nosotros, primeira pessoa do plural. Então, me gusta que nosotros desayunemos juntos. Lai, ojalá que me, e o verbo mirar, terceira pessoa do singular, ele. Então, eu vou pegar o radical, vou tirar o AR de mirar, vai ficar mir. E vou acrescentar e, que é da primeira pessoa, terceira pessoa, aliás, né, no caso. Ojalá que me mire, primeira pessoa mesmo, que me mire. O me indica primeira pessoa, então vocês desconsiderem aí o erro na impressão do livro, que tá ele. No caso, não é ele, porque ojalá que me mire. Então, estou falando da primeira pessoa, tá? La rota.
Tal vez los professores haberte mejor depois de tu atitude. Então, o verbo é passar. Quem são os professores? São eles. Então, tal vez os professores passem a verte melhor depois de tu atitude. Correto? Espero que vocês tenham compreendido esse uso do subjuntivo, né, no presente do indicativo, do presente do subjuntivo, aliás, que fique claro para vocês. E aí eu deixei na aula anterior a atividade da página 25. Nessa atividade da página 25, vocês vão ler o poema de Pablo Neruda, que está aí, vão responder sobre o pronome, sobre o poema. E depois tem a atividade de interatividade, falando sobre trajes, já que a gente está falando de vestimentas. E aí nessas vestimentas tradicionais, são aquelas usadas em ocasiões específicas, por exemplo, reinas de carnaval, traje de bodas, aí vocês estão vendo na imagem, que é roupa de casamento, traje de formatura, traje de bautizo, traje romano antigo. E após vocês fazerem essa leitura, vocês vão responder a página 27. 28, nós temos um texto, Fiestas em México, que vocês vão ler esse texto e fazer a interpretação na página 29. Correto? Então, nós vimos hoje, recapitulando, verbos regulares em presente dele subjuntivo, como se forma, como que a gente conjuga, vimos a atividade e vamos corrigir interpretação textual, compreensão leitora, certo? No finalzinho do vídeo eu vou deixar uma música, o título da música e quem é o cantor, para vocês acessarem essa música, ouvirem, e vocês vão escrever para mim, marcar na música quais são os subjuntivos que aparecem na letra, certo? Vocês vão fazer isso e vão me enviar a foto pelo aplicativo, que é o nosso meio de comunicação até agora. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida já sabem, podem me procurar tanto pelo WhatsApp quanto pelo aplicativo mesmo, que nós estamos tendo uma relação mais próxima, e espero que rápido nós estejamos juntos novamente, certo? Um beijo para ustedes y hasta la próxima clase de español. Espero que sea en la escuela, todos juntos, hablando en español, estudiando. Hasta luego. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.